Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado O Crime do Padre Amaro, do autor português Eça de Queiroz. Este aqui é um livro de 1875 e é o seu primeiro romance solo, né, digamos. Antes disso, em 1870, ele havia publicado um livro chamado O Mistério da Estrada de Sintra, junto com um amigo seu chamado Ramalho Ortigão. E logo neste primeiro romance solo aqui, ele já chega com uma voadora. Que livro, meus amigos. É um livro bem pesado, tá? E é meio revoltante também. Este livro está cheio de personagens detestáveis. Mas assim, não tem um que se salve. Não, tem um sim. Mas ele só vai aparecer lá pro final da história. Bem, o que você encontra aqui neste livro é uma história toda muito bem tramada, bem amarradinha, sabe? Você fica até meio perplexo com os acontecimentos. E mesmo detestando todo mundo, você vai querer saber como é que essa história termina. Bem, o autor tinha quase 30 anos de idade quando publica este primeiro romance, que é bem impressionante, viu, pessoal? É até um pouco chocante. Este Padre Amaro aqui não tem escrúpulos. E o autor não te engana, olha, já joga lá no título do livro, ó, O Crime do Padre Amaro. Ele cometeu um crime. E assim, não é um crime metafórico, algo do... Não. Se você tiver a curiosidade de jogar o título deste livro aqui, ó, no Google, e der uma olhadinha ali naquelas perguntas mais frequentes, sabe? Na verdade aparece aqui, as pessoas também perguntam. A primeirona já é essa aqui, ó. Qual crime o Padre Amaro cometeu? E aí você clica na resposta e você vai encontrar isso aqui, ó. A corrupção dos padres que manipulam a população em favor da elite e a questão do celibato clerical. Você fica meio assim, né? Mas tem mais uma resposta aqui também. Olha só essa aqui, ó. O crime do desejo, do amor. Eu só posso achar que essas são as mesmas pessoas que enxergam lá no Morro dos Ventos Vivantes ou do Amante de Lady Chatterley lindas histórias de amor, porque não é possível. Bem, eu vou me referir ao Crime do Padre Amaro como um romance, porque ele se encaixa neste gênero narrativo. É uma história longa, em prosa, com começo, meio e fim, tá? Enfim, romance. Mas o relacionamento entre o Padre Amaro e a jovem Amélia não tem nada de romântico. Então, grosso modo, é isso que você vai encontrar aqui neste livro. O desenvolvimento do relacionamento entre um jovem padre bonitão e a jovem mais bonita, meiga, fofa da cidade. Aí você já pensa, ó, um amor proibido, porque você é uma pessoa muito melhor do que eu, veja bem. Eu já peguei este livro aqui pensando assim, ó, o Vermelho e o Negro, Julian Sorel, português. O Vermelho e o Negro do Stendhal já tem vídeo aqui no canal, vou deixar link pra vocês na descrição. Mas então, primeiro precisa ficar claro que, pra mim, Julian Sorel é um personagem incompreendido. Ele é praticamente um Holden Caulfield francês do século XIX, fã do Napoleão. Eu gosto do Julian Sorel. Pra mim, ele é um dos personagens mais bem construídos da vida. Ele tem alma, coisa que Padre Amaro não tem. Só lembrando que este livro do Stendhal aqui é de 1830 e este aqui é de 1875. Agora olha só, nosso amigo Machado de Assis, quando do lançamento do próximo livro do Eça de Queiroz, na verdade, um livro chamado O Primo Basílio, escreve lá sua crítica numa revista chamada O Cruzeiro. Eu vou deixar o link para a crítica completa do Machado na descrição do vídeo. Leiam lá, por favor. Ele publica essa crítica em abril de 1878, neste livro de 75. Bem, lembre-se de que tudo começa com Machado escrevendo uma crítica ao Primo Basílio, mas ele devia estar com este livro aqui, ó, entalado. Então você vai ver lá que ele até começa elogiando, assim, o Eça de Queiroz. Deixa eu abrir aqui o texto. Vai comentar o sucesso que ele andava fazendo ali, né, por conta de seus romances. Então assim, tá indo tudo bem. Até que a gente chega a este parágrafo que começa assim, ó. Mas esse triunfo é somente devido ao trabalho real do autor? Aí ele lembra do Crime do Padre Amaro. Ó, o Crime do Padre Amaro revelou desde logo as tendências literárias do senhor Eça de Queiroz e a escola a que abertamente se filiava. Qual é esta escola? Bem, o senhor Eça de Queiroz é um fiel e aspérrimo discípulo do realismo propagado pelo autor do Assommoir. Continua. Se fora simples copista, o dever da crítica era deixá-lo sem defesa nas mãos do entusiasmo cego, que acabaria por matá-lo, olha só. Mas é homem de talento, transpôs ainda há pouco as portas da oficina literária, e eu, que lhe não nego a minha admiração, tomo a peito dizer-lhe francamente o que penso, já da obra em si, já das doutrinas e práticas, cujo iniciador é na pátria de Alexandre Herculano e no idioma de Gonçalves Dias. Então olha só. Ele tá se sentindo no direito de esculhambar o Eça de Queiroz, certo?
Só pra ficar claro, ele tá falando do Zola aqui, mas ele vai mencionar o Zola na sequência. Olha só. Que o senhor Eça de Queiroz é discípulo do autor do Assommoir, ninguém há que não o conheça. Aí olha só, o próprio Crime do Padre Amaro é imitação do romance de Zola, La Faute de l'Abbé Mouret. E ele segue explicando por que ele acha que este livro aqui é cópia do livro do Zola, olha só. Situação análoga, iguais tendências, diferença do meio, diferença no desenlace, idêntico estilo, algumas reminiscências como no capítulo da missa e outras. Enfim, o mesmo título. E, gente, por aí vai, olha só, ele já chamou Eça de Queiroz de copista ali em cima, ele está dizendo o quê? Que este livro aqui é um plágio desse La Faute de l'Abbé Mouret aí do Zola. E pro pessoal que gosta de encontrar essas semelhanças aí entre romances, né? Eu sei que muita gente faz isso com aqueles livros da Rebeca, da Daphne du Maurier, com os livros da Carolina Nabuco. Então, assim, talvez seja interessante dar uma vasculhada aí neste entreveiro entre Eça de Queiroz e Machado de Assis, mesmo porque o que Machado faz aqui com Luvas de Pelica é acusar o Eça de Queiroz de plágio. De novo, o link tá na descrição, não precisa acreditar em mim, pode ler na íntegra lá, vocês vão ver só. Mas então, ele vai dar alguns detalhes da trama ali, que caso você ainda não tenha lido O Crime do Padre Amaro, você talvez prefira ler o livro primeiro e depois a crítica do nosso amigo Machado. Mas veja bem, o curioso é perceber que Machado está ali acusando, né, o Eça de Queiroz de cópia, quando ele mesmo também deu uma leve copiada, de leve, tá? No Sterne. Vocês se lembram lá do Cavaleiro Tristram Shandy? Então, ele dá uma bela chupinhada neste romance do Sterne e de alguns outros também que vieram depois, lá no seu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pode muito bem ter feito isso em outros romances também, mas enfim. Nessas discussões de plágio entre autores, na minha opinião, o mais honesto é Borges, que vira e diz o seguinte, ó, mas gente, não existe nada 100% original nesse mundo. E simplesmente vai lá e cita fontes. Citar fontes é um excelente caminho para você evitar, né, para você eliminar esse tipo de problema, né? Mas tudo bem, ó, Eça de Queiroz vai responder a esta crítica de Machado no prefácio da terceira edição contido aqui nesta edição, tá? E aí ele diz o seguinte, olha só, eu tenho algumas razões para crer que isto não é correto. O Crime do Padre Amaro foi escrito em 1871, lido a alguns amigos em 1872 e publicado em 1874. O livro do Sr. Zola, La Faute de l'Abbé Mouret, que é 5º volume de uma coleção chamada Rougon-Macquart, que é uma coisa meio comédia humana de Balzac, assim, o Zola fez uma coleção imensa, ele também encaixou todos os seus livros ali nessa sequência, bem. Então, segundo Eça de Queiroz, este livro aqui, da treta do Zola, foi escrito e publicado em 1875. Aí olha o que ele diz, ó, mas ainda que pareça sobrenatural, eu considero esta razão apenas como subalterna e insuficiente. Ele segue esculhambando Machado aqui também com Luvas de Pelica. Mas ele encerra dizendo isso aqui, ó, os críticos inteligentes que acusaram o Crime de Padre Amaro de ser apenas uma imitação, não tinham, infelizmente, lido o romance maravilhoso do Sr. Zola. A semelhança casual dos dois títulos induziu-os em erro. Basicamente ele tá dizendo assim, ô Machado, você não leu o livro do Zola. Você só pegou o título aí, ó, e tirou conclusões. Mas e aí, quem é que tem razão? Ao que tudo indica, é por isso que, né, se você tiver disponibilidade de ler este livro do Zola e comparar aqui com o Padre Amaro, pode ser uma boa, mas aparentemente Machado não estava tão errado assim. Porque, segundo informações colhidas, tá, o Eça de Queiroz teria revisado a própria obra alguns anos depois para uma nova edição. E, para tanto, ele teria seguido ali algumas diquinhas que o Machado teria dado ali naquele texto que eu deixei para vocês na descrição do vídeo. Enfim, acho difícil dizer quem tem razão sem ter lido aí os dois livros, fica aí o questionamento para vocês, certo? Então tá, ó, se você nunca leu O Crime do Padre Amaro e até aqui você já ficou com vontade aí, já se interessou, vai lê-lo em breve, então sugiro que você pare o vídeo por aqui. Eu vou comentar a leitura deste livro aqui sem me preocupar com spoilers, eu não vou dar tanto detalhe assim, porque como eu disse pra vocês, é um romance muito bem tramadinho. Tem muitos personagens aqui, tem muitos diálogos interessantes. Eça de Queiroz dava várias tiradas interessantíssimas aqui nesses diálogos. Tem muita ironia aqui também, então eu vou me ater aqui mais à trama em si, a história principal aqui do entreveiro do Padre Amaro. E assim, vou comentar com vocês qual foi o crime do Padre Amaro propriamente dito. E não foi amar demais. Ele cometeu um crime cabeludíssimo, pessoal. Bom, então sugiro fortemente que você leia o livro e depois volte aqui pra gente continuar conversando. O vídeo vai estar aqui esperando por você, certo? Muito bem. Este livro foi escrito e se passa
na segunda metade do século XIX. O grosso da história está em uma província chamada Leiria, que lembra bem uma cidade pequena do interior, onde todo mundo se conhece, sabe da vida alheia. Então, é para lá que vai o jovem e bonitão Padre Amaro. O padre local havia falecido há pouco tempo, então você tinha lá uma vaga, lá vai o Amaro. Aí na página 10 desta edição nós temos o seguinte, ó. 2 meses depois soube-se em Leiria que estava nomeado outro pároco. Dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha a influências políticas e o jornal de Leiria, A Voz do Distrito, que estava na oposição, falou com amargura, citando Gólgota, no favoritismo da corte e na reação clerical. Alguns padres tinham se escandalizado com o artigo, então veja. Neste livro aqui, o Eça de Queiroz faz uma forte crítica ao clero. E como você também pode ver nesse trechinho que eu acabei de ler, ele vai fazer uma crítica também aos membros do clero que ainda se envolviam com a vida pública, né, com questões de política. Então é importante pensar no contexto em que este livro surge. Segunda metade do século XIX, em período de grandes mudanças. Temos o cientificismo por aí, a igreja perdendo cada vez mais espaço. Segundo informações colhidas, tá, pessoal, é dito que Portugal não seguia tão de perto assim o progresso que outros países europeus já vinham apresentando. Aparentemente, Portugal era um país que andava bem atrás dos demais. Aqui mesmo no contexto do livro, tudo que vinha da França, por exemplo, era considerado ali grande novidade. Mas o foco está na igreja. Então, aqui a igreja é retratada como uma instituição corrupta, decadente. Ele coloca uma lupa na nossa frente e pede que a gente examine de perto quem a sociedade da época tinha como, sei lá, guias espirituais. Mas veja bem, o Padre Amaro e o Cônego Dias, que foi o responsável pela vinda do Amaro à Leiria, os dois formam uma amizade aqui ao longo do livro todo. Então, estes dois não valem nada. Mas temos um detalhe aqui, hein? Mais pra frente, aqui no desenrolar da história, a gente conhece um outro padre, um abade, na verdade. O Abade Ferrão, que é o único personagem que se salva aqui nessa história. É ele quem vai tentar consertar aqui na história todo o estrago feito pelo Padre Amaro, né, com a ajuda do Cônego Dias, então. Nem tudo está perdido. E bem, quem é esse Padre Amaro, né? Em que banda ele toca? O Amaro ficou órfão quando ainda era criança e era um protegido da Marquesa de Alegros. Então, por vontade dela, e dada ali a sua situação de pobre órfão, ele não tinha lá muitas opções. Faz a vontade de sua benfeitora e vai para o seminário. Mas antes disso, olha só, sendo lá um menino já muito bonito, já chamava a atenção das criadas da casa, que andavam seminuas aí pra cima e pra baixo na frente do menino. Todas adoravam brincar de fazer cócegas nele, ó, vai vendo isso daí. Digamos que ele já entra no seminário com a pá virada, mas nem as imagens das santas ele perdoava. E mesmo lá no seminário, né, dá-se a entender aqui neste livro que não era lá coisa muito incomum neste mundo, né, que os rapazes do seminário de vez em quando dessem ali uma escapadinha pra dar uma passeada na cidade. Você já entendeu, né? Pois é. E aí um belo dia surge essa vaga em Leiria. Lá vai o Padre Amaro ter sua própria paróquia. E o Cônego Dias acha que será uma excelente ideia este rapaz se hospedar na casa de uma senhora ali da região. Uma conhecida sua, chamada Senhora Joaneira. Então, isso seria bom para a economia da casa dessa senhora, né? Afinal de contas, esse rapaz pagaria pelo seu quartinho, né? Então tá joia. Só que a Senhora Joaneira tem uma jovem filha, ali de seus 20 e poucos anos. Muito bonita, uma fofa chamada Amélia. Só que veja bem, Amélia, salvo engano, tinha 23 anos. Ela já tinha meio que passado da idade de se casar, né? Preste atenção nos detalhes. É dito aqui também que ela já tinha, né, tido ali um namoro sério, mas o rapaz a abandonara. Depois disso, ela se tornou uma beata. Não perdia uma missa. Só que, curiosamente, a primeira vez em que nós vemos a Amélia aqui neste livro, os detalhes, gente, o diabo está sempre nos detalhes, mas então, é o primeiro dia de Amaro instalado ali na casa da senhora Joaneira. A moça chega à tarde, todo mundo já jantou, né, os convidados já estavam prontos para sair, todo mundo se retirando, ela chega meio afogueada, tá? Não é exatamente esse o termo que ele usa aqui, mas a ideia é essa. A menina tava meio desarrumada, meio esbaforida, com sorrisos de orelha a orelha, sabe? Esse tipo de coisa. Então, entenda, nós estamos no realismo. Essa de Queiroz não tem nada a esconder. Ele só prefere contar com a sua compreensão. A Amélia é uma bobona romântica,
Mas inocente, não, senhores, tá bem longe disso. Bem, os dois vão se conhecer, né? O interesse será imediato, mútuo e pronto, acabou. Neste ponto da história, a menina já estava mais ou menos comprometida ali com um outro rapaz da região. Um jornalista jovem, mas assim, meio sem graça, sabe? Ele é descrito aqui como sendo meio gordinho, meio sem graça mesmo. E ateu. Isso é importante. E esse moço, coitado, estava só esperando ter uma promoção no serviço para pedir essa moça em casamento, enfim, fazer dela uma mulher honesta. Mas aí aparece esse padreco, gato. E esse namorado da menina não é nada bobo, né? Ele percebe que tá rolando alguma coisa ali. Aí veja bem, o próprio cônego, né, o tutor aqui do Amaro, todo mundo sabia, não era segredo pra ninguém. Tinha um caso com a dona Joaneira, a mãe da Amélia. Assim, mas era coisa de décadas. Sabe aquele tipo de coisa que todo mundo sabe, mas finge não saber? Pois é. O padre Amaro mesmo, um belo dia, vai ouvir um barulho estranho vindo ali do quarto da dona Joaneira e vai lá dar uma olhadinha, né, e vai pegar os dois no flagra. Aí ele pensa, ora, se o cônego, meu conselheiro, está ali se divertindo com a mãe, por que é que eu não vou me divertir com a filha? Nesse ponto da história, você já está envolvido. E pensando, vai dar merda. E o noivo que tá vendo tudo aquilo ali acontecer resolve fazer alguma coisa. Ele escreve um artigo pro jornal, como um comunicado, assim, né? Desmascarando toda a hipocrisia do cônego e desse jovem padre que acabou de surgir ali na paróquia. O artigo faz um sucesso danado. Todo mundo que apenas fingia saber o que estava acontecendo, agora, né, meio que tem ali a comprovação no jornal. E os padres ficam desesperados para descobrir quem foi que escreveu aquilo ali. Quando eles descobrem que foi o noivo da Amélia, danou-se. Eles acabam com a reputação do rapaz. Até o emprego ele perde, até pro Brasil ele vai matar. A Amélia vai se fingir de muito indignada e vai encerrar o seu noivado ali com aquele cara. Onde é que já se viu escrever calúnias num jornal, não é mesmo? Enquanto isso, ela tá lá, de caso com o Amaro. Lembre-se de que tem muito mais detalhes aí no meio, eu tô só enxugando aqui a história pra gente poder conversar, mas então. O caso vai longe até que um belo dia ela engravida. E os dois não sabem o que fazer. Mas aí Padre Amaro tem uma ideia brilhante. Ele vira pra Amélia e diz o seguinte, ó, agora é um excelente momento pra você reatar o noivado e se casar correndo com aquele cara. Num primeiro momento, a Amélia está ofendida. Mas dali a pouco, assim, sei lá, passa um parágrafo, ela já tá lá escrevendo uma carta pro João Eduardo. Só que, neste momento da história, ninguém sabia o paradeiro de João Eduardo. Será que ele foi pro Brasil mesmo? Nem isso as pessoas sabiam direito. Aí o cônego dá uma brilhante ideia. Então, ele tem uma irmã numa cidade mais ou menos longe dali, que tá nas últimas. Então eles arrumam tudo para que Amélia vá até lá, por pura bondade de seu coração, para cuidar de sua irmã que está lá moribunda. E fica lá até a criança nascer. E aí, nascendo a criança, ela pode ser mandada lá para adoção e pronto. Todo mundo aceita, a Amélia também, tá? Mas então, eu espero que vocês percebam a questão da avalanche de erros que o Eça de Queiroz vai tecendo aqui nesse livro. Então, o probleminha começa assim, um padre bonito, paquerando a menina bonita da cidade, que de repente, quando você se dá conta, o problema tá tão gigantesco que... Bom, então, você tem lá o namorico, que se concretiza. Nesse meio tempo, você tem a reputação do noivo da moça indo pra lama, as vias de fato que vão levar à gravidez. E tem também um detalhe muito feio envolvendo uma menina paralítica que vivia num quartinho logo abaixo do quarto onde o padre se encontrava com a Amélia. Então, assim, nós temos aí uma testemunha, não é mesmo? Você precisa ver o alívio dos dois quando essa menina morre. E aí eles não têm mais testemunha, veja bem. Aí você tem essa gravidez que precisa ser ocultada. Ela vai lá para aquela outra cidade com aquela desculpa de cuidar da irmã do cônego e assim, ela vai passar por uma gravidez difícil. Enquanto isso, o Amaro vai aos banhos. Tá ele lá se divertindo a valer na praia. Quando ele volta para visitar a Amélia lá na casa da irmã do cônego, ele tá assim, corado, vestindo roupas novas. A Amélia tá lá no fim daquela gestação de... Bom, nesse ponto ela já tá arrependida. Ela vai se confessar com aquele abade Ferrão lá, que é o único personagem que se salva aqui nessa história, então. Tá realmente arrependida. E assim, ela tem uma vã esperança de criar o próprio filho. Enquanto isso, o Amaro, ao invés de, sei lá, tá procurando aí uma ama de leite pra criança que será enjeitada, não é mesmo? Ele prefere procurar por uma tecedeira de anjos, ou seja, uma mulher que faz abortos, ou que até mesmo mata bebês recém-nascidos.
Outro dia a gente estava reassistindo Penny Dreadful aqui em casa, uma das melhores séries já feitas, então. Tem lá uma personagem que é uma cutwife. Então, uma parteira seria uma midwife. Ela não, ela era uma cutwife. A tecedeira de anjinhos aqui deste livro é uma cutwife, e é pra lá que ele leva o filho. E a Amélia morre em decorrência do parto, misturado com culpa também. E é dito aqui no livro, olha, uma coisa horrível, que na hora do parto fizeram uma sangria desnecessária nessa moça. Ela estava parindo, vocês ainda tem sangue ali, ó. Ela não precisava daquela sangria. Aí você percebe que aquilo ali foi feito para garantir que ela morreria ali. E nisso tá lá o Amaro levando o filho recém-nascido pra tecedeira de anjos. Ele até tem um mini arrependimento ali naquela noite. Aí no dia seguinte ele corre lá pra casa da cutwife, mas o bebê já tinha virado anjinho. Então entenda, Padre Amaro mandou matar o próprio filho recém-nascido. Este é o crime do Padre Amaro. E não fica lá muito claro se a ideia daquela sangria extra da Amélia lá na hora do parto foi dele ou não, mas aí com a morte da Amélia e com o assassinato do filho, você pensa assim, não, ele vai passar por um momento de remorso. Você acha que ele vai passar pelo crime e castigo? Vai nada. Ele não tem alma. Passa um tempo, ele reencontra o cônego. Eles estão perto da estátua de Camões. Passa uma moça bonita, os dois olham. Nesse momento aqui a gente tem aquele contexto histórico da Comuna de Paris. E eles estão até tentando conversar sobre isso, né? Olha só. E que me diz você a estas coisas da França, Amaro? E ele responde, ó, um horror, padre mestre. O arcebispo, uma súcia de padres fuzilados. Que brincadeira. E os dois estão lá, tem um conde junto com eles, né? Enfim, eles estão ali observando a decrepitude da cidade. Olha só, e com um grande gesto mostrava-lhes o largo do Loreto, que àquela hora, num fim de tarde serena, concentrava a vida da cidade. Aí vem a descrição da vida da cidade, ó. Tipóias vazias rodavam devagar. Pares de senhoras passavam, de cuia cheia e tacão alto, com os movimentos derreados, a palidez clorótica de uma degeneração de raça. Na alguma magra pileca ia trotando algum moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho. Pelos bancos de praça, gente estirava-se num torpor de vadiagem. Um carro de bois, aos solavancos sobre as suas altas rodas, era como símbolo de agriculturas atrasadas de séculos. Fadistas gingavam de cigarro nos dentes. Algum burguês enfastiado lia nos cartazes o anúncio de operetas obsoletas. Nas faces enfesadas de operários havia como personificação das indústrias moribundas. E todo este mundo decrépito se movia lentamente sob um céu lustroso de clima rico, entre garotos apregoando a loteria e a batota pública, os rapazitos de voz plangente oferecendo o jornal das pequenas novidades. E iam num vagar madraço. E continua. E aí, olha só, eles estão observando tudo isso, a decrepitude da cidade, como eu falei para vocês, e vem o Amaro e diz isso aqui, olha só. Vejam toda esta paz, esta prosperidade, este contentamento. Meus senhores, não admira realmente que sejamos a inveja da Europa. Ligue o botão da ironia quando você lê esse trecho, hein? Mas então... E aí ele encerra o livro assim, ó. E o homem de estado, né, aquele conde, os dois homens de religião, todos três em linha, né, um do ladinho do outro ali, junto às grades do monumento, né, a estátua de Camões, gozavam de cabeça alta esta certeza gloriosa da grandeza de seu país, ali ao pé daquele pedestal, sob o frio olhar de bronze do velho poeta, ereto e nobre, com os seus largos ombros de cavaleiro forte, este é o Camões, a epopeia sobre o coração, a espada firme, cercado dos cronistas e dos poetas heróicos da antiga pátria, pátria para sempre passada, memória quase perdida. Cara, que livro pesado. No final, não tem como a gente não se compadecer da Amélia. Ela é mais uma mulher fora da curva, castigada aqui no romance. Então, assim, Amaro sai impune, mas não ficou uma mancha para esse rapaz. Todo mundo que sabia de alguma coisa, fora este cônego aqui, que tem o rabo preso com ele também, porque ele pegou, né, o cônego com a dona Joaneira, então. Afora este cônego, não sobrou ninguém que soubesse, que pudesse dedurá-lo ou algo assim. Não sobrou ninguém que pudesse testemunhar contra ele. Então, assim, é como se nada tivesse acontecido. Ele sai limpo aqui no final deste livro. É um negócio meio revoltante mesmo. Enquanto isso, a Amélia, né, entra para aquela listinha, né? Você tem lá Madame Bovary,
Ana Karenina, a Nina da Crônica da Casa Assassinada, a Moça da Falência lá, da Júlia Lopes de Almeida, Capitu do próprio Machado, aí ó, a Amélia entra pra lista. Mas, ok, olha só, a gente tem aí pena da Amélia e tudo mais, simplesmente não tem como chegarmos aqui ao fim da Amélia e não nos compadecermos. Mas a gente não pode se esquecer de que a Amélia não é flor que se cheire. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela não é inocente. Ingenuidade não é sinônimo de inocência. E mesmo assim, essa ingenuidade dela tem um quê de fachada, tá? Ela faz várias tramóiazinhas ao longo do livro todo. Ela se sente culpada aqui e ali, mas ela não deixa de fazer as bobagens. Ela fica feliz com a morte da Totó. Pena mesmo a gente tem do bebê. Que história horrível. E assim, não é nenhuma crônica da Casa Assassinada em termos de peso, mas é quase. O único alívio aqui neste livro, mais ou menos, é um personagem chamado Doutor Godinho. Esse Doutor Godinho aparece num momento aqui em que aquele João Eduardo tá procurando ajuda, ele não sabe o que fazer. A reputação dele tá na lama, ele vai procurar Doutor Godinho, que é um advogado. Aí ele tá lá contando toda a história dele com a Amélia, com o padre, não sei o que lá, pro Doutor Godinho. E ele diz isso aqui, ó: eu não sei, senhor doutor, mas deve haver leis. E ele responde: leis? Que leis quer você que haja? Quer querelar do pároco? Por quê? Ele bateu-lhe? Roubou-lhe o relógio? Insultou-o pela imprensa? Não. Então, ele continua pedindo ajuda, né? Aí entra o narrador, assentado os cotovelos sobre a banca, declarou que, como advogado, não tinha nada a fazer. Os tribunais não tomavam conhecimento dessas questões, desses dramas morais, por assim dizer, que se passavam nas alcovas domésticas. Como homem, como particular, como Alípio Vasconcelos Godinho, também não podia intervir, porque não conhecia o senhor Padre Amaro, nem essas senhoras aí da Rua da Misericórdia. Lamentava o fato, porque, enfim, fora novo, sentira a poesia da mocidade e sabia, infelizmente sabia, o que eram esses transes do coração. E aí está tudo que ele podia fazer: lamentar. Ó, essa conversa é longa e ótima. Os dois são ateus, né? O João Eduardo e o Dr. Godinho, né? Tem um momento em que ele diz o seguinte: ó, meu rapaz, tu podes ter socialmente todas as virtudes, mas, segundo a religião de nossos pais, todas as virtudes que não são católicas são inúteis e perniciosas. Ser trabalhador, casto, honrado, justo, verdadeiro são grandes virtudes, mas para os padres e para a igreja não contam. Se tu fores um modelo de bondade, mas não fores à missa, não jejuares, não te confessares, não te desbarretares para o Senhor cura, és simplesmente um maroto. Outros personagens maiores que tu, cuja alma foi perfeita e cuja regra de vida foi impecável, têm sido julgados verdadeiros canalhas porque não foram batizados antes de terem sido perfeitos. Hás de ter ouvido falar de Sócrates, de um outro chamado Platão, de Catão, etc. Foram sujeitos famosos pelas suas virtudes. Pois um certo Bossuet, que é grande chavão da doutrina, disse que das virtudes desses homens estava cheio o inferno. Isso prova que a moral católica é diferente da moral natural e da moral social. Mas são coisas que tu compreendes mal. Queres tu um exemplo? Eu sou, segundo a doutrina católica, um dos grandes desavergonhados que passeiam as ruas da cidade. E o meu vizinho Peixoto, que matou a mulher com pancadas e que vai dando cabo pelo mesmo processo de uma filita de 10 anos, é entre o clero um homem excelente, porque cumpre seus deveres de devoto e toca um instrumento X aí nas missas cantadas. Enfim, amigo, estas coisas são assim. E parecem que são boas porque há milhares de pessoas respeitáveis que as consideram boas. O Estado mantém-nas, gasta até um dinheiro para as manter, tá vendo? Vocês estão vendo, né? Obriga-nos mesmo a respeitá-las. Para encerrar essa conversa com chave de ouro, ele ainda vira pro menino e diz isso aqui, ó: ah, é uma bela e grande coisa essa paixão, não? O amor é uma das grandes forças da civilização. Bem dirigida, levanta o mundo e basta para nos fazer a revolução moral. E mudando de tom, né, ficando mais calmo, né, ó, mas escuta, olha que isso às vezes não é paixão. Não está no coração. O coração é ordinariamente um termo de que nos servimos pela decência para designar outro órgão. É precisamente esse órgão, o único que está interessado, a maior parte das vezes, em questões de sentimento. E nesses casos, o desgosto não dura. Adeus, estimo que seja isso. Você vê, não há nada de amorzinho romântico aqui.
E para quem gosta de interpretar sonhos, ó, este livro aqui também é um prato cheio. Tem várias descrições de sonhos e pesadelos aqui também, né? Tanto do Amaro quanto da Amélia. Você vê, a culpa também vem nos sonhos, mas o Amaro é tipo aquele arame liso, sabe? Ele passa ali, ó, nada gruda nele. Ele chega ao final do livro como se nada tivesse acontecido. Mas é isso, achei pesado este livro, hein? Mas é um bom livro, ó, prepare-se. Se você não leu ainda, leia. Reforço a recomendação e vou ficando por aqui. Mas antes, gostaria de agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado, e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!